Lamento dos Redimidos. Esse é o título da da minissérie que nós temos feito no livro de Salmos, olhando de maneira mais precisa para alguns salmos de lamento. Hoje é o último salmo dessa minissérie. Em outros momentos da história da nossa igreja, sempre no início do ano, a gente vai retomar em alguns salmos para estudarmos alguns salmos e, quem sabe, aí durante a história da Igreja Presbiteriana Aliança, a gente não chegue ao final de todos os 150 salmos ao longo de todos esses anos. E para essa manhã, o objeto de estudo e exposição é o Salmo de número 143. Salmo de número 143. Peço por gentileza que você abra a sua Bíblia. Deixe-a aberta durante toda a leitura e também durante toda a exposição. O nosso método de estudo e exposição da Escritura é chamado de expositivo, o que quer dizer que nós vamos fazer três coisas: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Vamos ver quais são os ensinamentos desse texto para a nossa própria vida. Vamos uma vez mais orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude nesse momento. Ó Deus bendito, nada pode acontecer nesse momento em que vamos estudar a Tua Palavra, se o Teu Santo Espírito, que inspirou a Tua Palavra, não iluminar as nossas mentes e não nos guiar na exposição da mesma através do Seu poder. Nós queremos, ó Deus, não apenas sermos expostos à Tua Palavra. Queremos que a Tua Palavra nos transforme, cumpra o propósito estabelecido por Ti mesmo, que é uma mudança de coração, de mente, de volição, de sentimentos. Por isso Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale às nossas vidas e aos nossos corações nesse momento. Nesses salmos, ó Deus, que não apenas fala a nós, mas que também fala de nós. Por isso, Senhor, se há nessa manhã pessoas que podem se identificar com aquilo que o Senhor irá falar através de mim, eu te peço que o Teu Santo Espírito faça a Tua Palavra encontrar guarida no coração, na mente, gerar a transformação necessária. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Ouça com atenção o Salmo de número 143. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por Tua fidelidade e por Tua justiça. Mas não leves o Teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de Ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima. O meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos. Medito em todas as Tuas obras e considero o que as Tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para Ti, como terra árida. Tenho sede de Ti. Pausa. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não esconda de mim o Teu rosto, ou serei como os que descem à cova. Faze-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus.
que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça. Tira-me desta angústia, e no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Certa vez o jornal London Times pediu a alguns escritores que enviassem ao jornal um texto respondendo a seguinte pergunta: o que há de errado com o mundo? Ou, em outras palavras, qual é o problema, ou o principal problema, do mundo que nós vivemos? Chesterton, um famoso escritor, apologista cristão, crítico literário, resolveu então dar a sua própria resposta, enviando uma carta ao editor do jornal. Essa semana eu tive acesso ao teor da carta. Então, o conteúdo da carta está aqui nas minhas mãos. Eu gostaria de chamar a sua atenção, gostaria de chamar a atenção das crianças para a resposta dele a essa pergunta: o que há de errado com o mundo? Qual é o maior problema do mundo? Por favor, atente-se para o que ele vai dizer. O seu argumento é claro e é simples, mas é contracultural. Então preste bastante atenção. Ele diz: caro Senhor, eu sou, atenciosamente, Chesterton. Caro Senhor, eu sou. Em um mundo marcado pela vitimização, no qual as pessoas não querem assumir as suas responsabilidades e as consequências das suas próprias escolhas, uma resposta tão direta e tão simples a uma pergunta tão profunda como essa, soa quase que estranho. Mas aqui está então a realidade de que, de fato, se formos honestos, muitos dos nossos problemas começam pela própria inclinação do nosso coração. A verdade é, como dizia a música do fruto sagrado, se o mundo ainda está vivendo na maldade, ou se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Se há maldade no mundo, o culpado está diante do espelho. O salmo que nós acabamos de ler, como eu disse a vocês, é um salmo de lamento. Isso quer dizer que é um daqueles salmos que o salmista, o poeta, abre o seu coração diante de Deus, rasga a sua alma e apresenta, sem nenhum tipo de vergonha, a sua própria dor. Fala honestamente com Deus sobre sua angústia. Não tem medo de dizer aquilo que está passando. Todavia, esse salmo não é apenas um salmo de lamento. O salmo de número 43 faz parte também do conjunto de 7 salmos penitenciais. Salmos esses que assim são chamados porque trazem uma ênfase à convicção de pecado. É um daqueles salmos que, antes de pedir socorro,
pede perdão. Porque reconhece que de fato a maldade, o sofrimento, a aflição é fruto do seu próprio pecado. Talvez o mais emblemático de todos esses salmos seja o salmo de número 32, quando também Davi não apenas reconhece o seu sofrimento, que ele descreve como uma angústia profunda, mas também reconhecendo que tudo isso era porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. Isso quer dizer então que esse salmo de número 143 é um salmo que considera o sofrimento à luz do pecado. É verdade, meus irmãos, que nem todo sofrimento é uma consequência direta do pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro no Novo Testamento, sobretudo naquela narrativa do cego de nascença. Não é culpa dele, nem dos seus pais. Mas a Bíblia está repleta de histórias em que há uma íntima conexão entre as suas escolhas e o sofrimento que você está passando. E esse salmo é um deles. Por isso que mesmo antes de pedir socorro, o salmista pede perdão. Ele sabe que a sua angústia, a sua dor é uma consequência direta do seu pecado. Por isso ele precisa que Deus cure a sua alma. Mas o seu pedido é também: cure a mim de mim mesmo. Cure-me, Senhor, de mim mesmo. Será que Deus pode não apenas curar a nossa alma, trazer sanidade às nossas emoções, mas nos curar de nós mesmos? Dar um jeito nesse eu inclinado para o pecado? Bem, é o que veremos. Esse salmo então é dividido em duas partes. Versículo de número 1 até versículo de número 6 compõe a primeira parte. E se você prestou atenção, logo depois do versículo de número 6 há uma pausa, selá. Versículo de número 7 até 12 compõe a segunda parte. O salmo então é dividido em duas partes, tendo cada uma 3 estrofes. 3 estrofes em cada parte, todas elas compostas de 2 versículos. Para a nossa exposição, e a fim de que nós conectemos as ideias, eu então dividi a mensagem em 4 partes, mantendo a introdução do salmo e a conclusão do salmo, que faz uma espécie de moldura para todo o salmo, repetindo as mesmas ideias, as mesmas palavras, acrescentando ênfases. E juntei então agora as estrofes finais, ou do meio desses salmos, ficando então assim, dividido em 4 partes. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: quando o coração está em pânico. E você observa isso no versículo de número 4 do texto que nós lemos. E o que é que nós podemos fazer à luz do que o salmista nos ensina? Pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, busque a restauração confiando na graça do Senhor. Você percebe isso na abertura do salmo, versículo de número 1 e 2. Em segundo lugar, lamente a situação meditando na obra do Senhor. Você percebe isso no lamento que é apresentado no versículo 3 e 4. E na resposta a esse lamento, no versículo de número 5 e 6. Em terceiro lugar, suplique a libertação, seguindo a vontade do Senhor. Você encontra isso nos versículos de número 7 a 10. E finalmente, deseje a salvação, visando a glória do Senhor. Vamos dar uma olhada nesse salmo e ver o quanto que ele tem a falar às nossas vidas, sobretudo nos momentos de sofrimento, e como nós devemos responder a esse tempo. O salmista está intimamente angustiado, desanimado. Para chamar a sua atenção e descrever o seu sofrimento, ele diz que o seu coração está em pânico.
Mas ele, como eu disse, sabe que isso é consequência do seu pecado. Então ele se aproxima dessa restauração, confiado não na sua própria justiça, mas na graça e na justiça de Deus. O contexto aqui é que Davi está sendo perseguido pelos seus inimigos mortais. A sua vida está quase descendo à cova, como ele mesmo diz. A perseguição é ferrenha, mas ele sabe que as derrotas da vida não se dão pelo fato dos inimigos estarem presentes, mas de Deus estar ausente. E é o que está acontecendo. Deus virou o seu rosto para o salmista. E agora então, ele quer que Deus tenha novamente o olhar favorável para ele. Então ele suplica nos versos de número 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Davi sabe que se Deus escanear não apenas a vida dele, mas a vida de todos os seres humanos, não achará um pingo de justiça que o mova em sua direção, que o mova para que ele possa agir com graça, misericórdia e amor. Sabendo disso então, Davi se aproxima de Deus, orando ao Senhor, mas a sua motivação e o seu argumento é baseado naquilo que Deus é, sobretudo em 2 dos seus atributos que ele aqui os descreve. Ele diz: Senhor, atende-me, ouve-me, olha para mim, Senhor, e faça isso, Senhor, por causa da tua fidelidade. Faça isso, Senhor, não por causa da minha justiça, mas por causa da tua justiça, porque és fiel às tuas promessas, e porque tem uma justiça que permite se aproximar de mim. Ouve-me, Senhor. Aqui nós já aprendemos 2 coisas, meus irmãos. A primeira delas é que Davi não é como os atuais pregadores da teologia da prosperidade, que tem ensinado que você pode se aproximar diante de Deus com um senso de autojustiça, e você pode então determinar a Deus aquilo que você quer, que você pode exigir pelo fato de ser servo de Deus, que Deus então agora intervenha na sua vida. O que no fundo, na verdade, quer dizer: faça a sua própria vontade. Atente-se para o fato de que a convicção de pecado gerada no coração de Davi faz com que ele ore humildemente, apoiado unicamente na graça do Senhor, e que ele peça: Senhor, me dê a ajuda que eu preciso, não a justiça que eu mereço. Me dê a ajuda que eu preciso, Senhor, não a justiça que eu mereço. Porque ele sabe que ele não é digno, e que se Deus tiver que se mover, virar novamente o seu rosto em direção a Davi, por causa da sua obra, por causa da sua justiça, da sua própria obediência, isso jamais acontecerá. Mas atente-se também para o fato de que Davi, ele começa a sua oração suplicando ao Senhor que tenha misericórdia dele, buscando o perdão do Senhor, para que a sua restauração aconteça. E por que isso é importante? Porque muitos de nós queremos resolver os nossos dilemas pessoais, sem resolver os nossos problemas com Deus. Queremos pedir socorro, sem primeiro pedir perdão. Queremos resolver os problemas da nossa vida, sem resolver a nossa situação com o próprio Deus. E aqui está Davi dizendo que esse não é o caminho certo. Porque muitas vezes, os nossos dilemas estão conectados com as nossas más escolhas.
E a restauração começa exatamente com a reconciliação com o Senhor, que se dá por meio do pedido de perdão. Por isso que antes de pedir ajuda, ele pede perdão. Agora nós chegamos aos versículos de número 3 e 6. Agora Davi lamenta pela sua situação. O versículo de número 3 apresenta a causa externa da sua dor. O versículo de número 4 apresenta a causa interna da sua angústia. A causa externa de todo o seu sofrimento é o inimigo que é forte e cruel. O versículo de número 3, ele descreve o seu inimigo como alguém que o persegue. E está implícito no restante do versículo que a perseguição se dá até alcançá-lo. E quando alcança, esmaga-o no chão, fazendo com que ele more nas trevas, como os que há muitos já morreram. Então eu quero que você imagine essa cena gráfica. Você está fugindo de um inimigo, no contexto não sabemos se é de Absalão ou de Saul, e a certeza que você tem no seu coração é que o inimigo há de o alcançar. E você corre, e você corre, e você corre, e você corre. E enquanto você corre, vem a imagem na sua mente de um inimigo não apenas o alcançando, mas o esmagando contra o chão. A que velocidade bateria o seu coração? A que nível de estresse você estaria em um momento como esse? Qual seria o nível da angústia da sua alma? Davi descreve então como que isso acontece e está trabalhando no seu próprio íntimo. Versículo de número 4, ele diz: o meu espírito desanima. Como um mendigo faminto, assim como um mendigo faminto, um soldado gravemente ferido, não consegue sair do lugar para lutar numa guerra. Davi agora descreve a vitalidade do seu ser, das suas emoções, como se não tendo o mínimo ânimo para sair do lugar. E se o abatimento já fosse algo profundo, a sua descrição na sequência do versículo é ainda mais alarmante, porque agora ele diz: o meu coração está em pânico. Como você sabe, coração é o centro das emoções, o centro da vida na teologia judaica. Então ele está dizendo que o centro do seu ser está fora de comando. Há uma pane que está dando dentro do seu ser. E ele está totalmente perdido, totalmente sem saber o que fazer, angustiado, em pânico. E a pergunta é: o que você faz de um momento como esse? Você toma uma bebida forte para esquecer esse momento? Você toma alguma coisa que o faça dormir para que o tempo passe? Você desabafa com alguém para colocar essa sua angústia para fora? Quando você se encontra nesses momentos que seu coração está palpitando, que as suas emoções estão agitadas, que o seu nível de estresse está alto, o que você faz? Curiosamente, o desespero de Davi o leva a meditar nos feitos do Senhor. Versículo de número 6, 5 e 6 diz: eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida. Estendo as minhas mãos para ti, e ele continua: como a terra árida, tenho sede de ti.
Eu não sei, meus irmãos, se você já se atentou para o fato de que ninguém nesse mundo, depois de Deus, conhece você mais do que você. Eu não sei se você já se atentou para o fato de que ninguém nesse mundo fala com você mais do que você. Eu não sei se você já prestou atenção, mas você já até mesmo desenvolveu a habilidade de falar sem mover os lábios. As pessoas nem percebem que você está falando com você, mas você está falando com você. E você fala com você mesmo enquanto você faz as tarefas de casa. Você fala com você mesmo enquanto você anda pela rua fora. O fato é que você sempre está falando com você. O que quer dizer que então o seu maior conselheiro é você mesmo. E por que isso é tão importante? Porque se isso é verdade, então uma das pessoas mais influentes sobre a sua própria vida é você mesmo. E por que isso é importante? Isso é importante porque essa voz silenciosa que você tanto ouve acaba sendo a voz que você segue e que determina as suas decisões. Então, no momento de dificuldade, você fala muito com você. Nos momentos de dificuldade, você orienta muito a você. E no final das contas, você acaba decidindo à luz desse diálogo que você está tendo com você mesmo. E qual é o problema disso? O problema é que normalmente, nos momentos de dificuldades e de aflição, nós fazemos do nosso dia a dia e da nossa aflição e do nosso sofrimento a nossa própria meditação. Nos momentos de maior angústia, nós fazemos da nossa dor a nossa própria meditação. E aí você começa a meditar na sua aflição enquanto você está fazendo as suas atividades domésticas. Você começa a meditar na sua angústia enquanto você está rolando na cama de um lado para o outro. Você então começa a meditar nas suas aflições enquanto você anda durante o dia. A sua angústia te acorda de madrugada para que você pense e fale com ela e sobre ela. Quando você acorda pela manhã, o seu companheiro do café da manhã é o seu sofrimento. E você então medita e medita e medita e medita no seu sofrimento. Essa meditação normalmente te leva para os porões escuros da sua alma, a fim de fazer você assistir novamente uma reprise desse sofrimento e dessa angústia. E aí, meus irmãos, não precisa ser especialista na alma humana para saber que cada vez que você reproduz uma dor, mais marcante e mais dolorosa ela se torna. E você então medita, se alimenta da sua dor, da sua aflição. Bem, então não é de se estranhar que você se encontre cada vez mais esgotado. Não é de se estranhar que você se encontre cada vez mais desanimado. Não é de se estranhar que você tenha ainda mais medo. Não é de se estranhar que você se veja ainda mais deprimido. E o fato é que quanto mais você medita no seu sofrimento, mais ele parece que é maior do que de fato é. E quanto mais você medita no seu sofrimento, mais Deus parece menor do que ele de fato é. E a sua fé vai se esvaziando, murchando. Enquanto, por outro lado, o desespero vai aumentando. E sabe, meus irmãos, embora Deus jamais na sua palavra, jamais na sua Bíblia, tenha te
dito que você deve negar a realidade do sofrimento diante de você, em nenhum lugar ele diz que você deve meditar no seu sofrimento e ouvir a sua própria alma. Em nenhum lugar. E Davi parece ter percebido essa armadilha. Por isso ele diz assim: eu não posso deixar que a minha mente faça da minha situação a minha meditação. Ao contrário disso, eu vou recordar e eu vou meditar nas obras do Senhor. Eu vou recordar e eu vou meditar nas obras do Senhor. Então imagine agora Davi voltando lá. Ele volta ao livro de Gênesis. Ele vê o seu pai da fé, Abraão, passando por todas as dificuldades, andando em direção à terra prometida, sendo livre de todos os seus inimigos. Ele lembra-se do seu povo lá no Egito. E ele lembra como o Senhor disse para Faraó: olha, deixe meu povo ir. E o rei, que se sentia mais poderoso do que qualquer outro, disse: não vou deixar. E Deus disse: ah é? Então eu vou fazê-lo ir. E ele começa vendo essas intervenções do Senhor. O seu povo adentrando o Mar Vermelho e passando por ele por terra seca. E ele começa a meditar e a ponderar em todas essas coisas. Em ver a bondade e a misericórdia de Deus para com o seu povo, apesar do seu próprio pecado. Ele começa a olhar os atos de misericórdia do Senhor no passado, o seu amor salvífico para com Israel idólatra. Imagine, meus irmãos, como sai um homem depois de um tempo de meditação desse. Abatido? Deprimido? Desanimado? Não. Cheio de fé. Cheio de esperança. Cheio de ânimo. Cheio de ânimo. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós mais precisamos aprender é que nos momentos de aflição da nossa vida, nós não devemos fazer da nossa situação a razão e o alvo da nossa meditação. E lembre-se, você fala com você mais do que você imagina. Então, se você meditar no seu sofrimento, você vai falar consigo mesmo muito sobre o seu sofrimento. Agora, se é fato que você fala consigo mesmo mais do que você imagina, então por que você não coloca bom conteúdo nessa sua mente? É o que Davi fez. Percebe? Isso é uma boa nova para muitos de nós. Mas pode ser que não seja uma boa nova para alguns de vocês. Porque se sua mente não está encharcada pela história da redenção, e se você não conhece os atos salvíficos do Senhor, o que você dirá em um momento como esse? No Salmo de número 42 e 43, quando o salmista se encontra em uma situação desesperada, muito próxima disso que Davi está aqui vivendo. A sua descrição da sua angústia é imagética. Ele diz: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o Deus meu. O que o salmista está dizendo? Pregando para a sua própria alma, ministrando a sua própria alma. Ele descobriu que
ele fala com ele mesmo mais do que ele imagina. Então ele resolve colocar bom conteúdo nessa conversa. Se você não tiver conhecimento bíblico teológico, você não terá o que dizer à sua alma no momento da dor. E a sua tentação vai ser exatamente meditar na sua situação e ouvir a voz do seu coração. Chegamos então agora à segunda parte desse salmo. Essa segunda parte vai do verso de número 7 até 10. Agora o salmista suplica a Deus pela libertação. É o pedido de socorro, depois do pedido de perdão. E o salmista começa dizendo no versículo de número 7, apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem à cova. Agora é um pedido desesperado de socorro, de livramento. O salmista sabe que se Deus demorar, ele não resistirá. O inimigo se aproxima e, sobretudo, o seu íntimo o aprisiona, o aperta. E ele diz: vem, Senhor, vem logo socorrer-me. Mas mais uma vez ele sabe que o que ele está sofrendo é consequência do seu pecado. Que o rosto do Senhor está virado para o outro lado e não olhando face a face no seu servo da aliança, porque ele tem quebrado os seus compromissos pactuais. Então, mais uma vez, ele diz, como se esperando agora essa ação do Senhor, no versículo de número 8: faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã. Aqui encontramos a palavra-chave, talvez até mesmo do Antigo Testamento inteiro. A tradução para essa palavra, hesed, ela não tem um consenso. Os tradutores vão traduzi-la por misericórdia, fidelidade, mas talvez a melhor tradução realmente seja a união dessas duas palavras, amor leal. A motivação do Senhor, o seu amor, o seu compromisso para com a aliança. Então agora ele pede ao Senhor que venha libertá-lo, que venha salvá-lo, mas que faça isso motivado pelo seu amor. E essa palavra descreve exatamente essa ação de um parceiro da aliança, que agora vai socorrer, salvar o seu outro parceiro. Mas o que o motiva é exatamente o seu amor, a sua lealdade e a sua fidelidade à palavra dada. Por amor de ti mesmo, Senhor, venha socorrer-me. Livre-me, Senhor, dessa situação. Mas agora, meus irmãos, nós nos deparamos com algo que é incomum e ao mesmo tempo impressionante. O que você mais deseja quando você está passando por momentos difíceis? Quando você se encontra como Davi, o seu coração está em pânico. O que você mais deseja? Não precisa ser especialista mais uma vez na alma humana para saber que o ser humano sempre quer fugir da dor e ir para o prazer. Então o que você mais deseja é: Senhor, me livre. Me tire dessa situação. Traga alívio para a minha dor. É isso que você mais deseja quando você está nessa situação. E você busca esse alívio com a ajuda de Deus ou sem a ajuda de Deus. É isso mesmo, sem a ajuda de Deus, porque não poucas vezes você, para se livrar da sua dor, você dá o seu próprio jeito. Agora, é impressionante observar aqui, a despeito de orar para que Deus o livre da dor,
o livre dos seus inimigos, o livre das suas aflições. A despeito de orar por tudo isso, note que na segunda parte desse salmo, há um pedido tríplice, para que Deus o conduza em santidade. Note você que ele diz isso nos versos de número 8 até 10. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Agora veja, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Versículo de número 9, mais uma vez o pedido para que ele seja livre dos seus inimigos. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti me abrigo. Mas observe agora o que ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Eu queria então chamar a sua atenção e que a gente olhasse pelo menos alguns minutos para essas três coisas e percebêssemos como essas coisas nos ajudam no momento da dificuldade. Observe vocês que o salmista começa dizendo: mostra-me o caminho que eu devo seguir. Quando você está passando por um momento de desespero, normalmente você fica confuso e não sabe para onde ir. E assim está o salmista. O que fazer em uma situação como essa? Qual é o caminho a ser seguido? Por isso, ele ora dizendo: Senhor, mostra-me o que eu devo fazer, mostra-me o caminho que eu devo seguir, mostra-me onde eu devo ir. Em segundo lugar, ele pede agora, nessa oração de orientação, que Deus o ensine a fazer a sua vontade. Ou seja, Senhor, não apenas mostre o que eu devo fazer, o caminho que eu devo seguir, mas ensina-me a trilhar esse caminho. E agora, meus irmãos, chegando ao ápice dessa argumentação, ele diz: que o teu bondoso Espírito me conduza pelo terreno plano. É como se fosse agora um reconhecimento e dissesse assim: Senhor, eu quero de fato agradar ao Senhor, mas eu apenas não sei o caminho e nem sei como trilhá-lo. Na verdade, Senhor, desesperadamente, eu preciso que o teu Espírito Santo faça-me fazer aquilo que eu preciso fazer. Agora, meus irmãos, por que é tão importante a gente entender isso à luz e no contexto desse salmo? Porque Davi sabe que o seu maior problema é o seu coração inclinado para o mal. Então, não adianta pedir socorro, se não pedir perdão e se não caminhar como um parceiro da aliança em santidade e obediência. Porque senão, Deus livra aqui, e o que é que você faz? Outra coisa errada ali. E aí você sofre as consequências da sua escolha. Aí você pede socorro, mas não pede perdão. E não trilha como parceiro da aliança em santidade e obediência. E o que é que vai acontecer? Outra coisa errada. Outra má escolha. Davi sabe que a sua alma precisa de cura. Mas antes dela, o seu coração precisa de cura. O seu coração precisa de cura. Por isso que, no centro dessa oração, por súplica por livramento, há uma oração por caminhar em piedade. E sabe, meus irmãos, nós não costumamos responder piedosamente nos sofrimentos. Por isso que essa oração de Davi é tão relevante para nós. Não é incomum, no meio do sofrimento, não poucas vezes causados até mesmo pelas nossas más escolhas e por causa da idolatria do nosso coração, tomado por uma autojustiça,
a gente responder mal a Deus, a situação, a própria vida, e aí nós murmuramos contra Deus, reclamamos de toda a situação, machucamos as pessoas, e aí nós respondemos pecado com pecado. O que Davi quer fazer, meus irmãos, é quebrar esse ciclo. Ele sabe que se o seu caminho se endireitar, os seus inimigos baterão em retirada. Porque os problemas da nossa vida não se dão pelo fato dos inimigos estarem presentes, mas de Deus estar ausente. Davi sabe que se Yahvé vier para o seu lado, não há ninguém que o fará temer. Ninguém. Nada nem ninguém. É por isso que ele diz: Senhor, mostra-me o caminho que devo seguir. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu bom Espírito me conduza pelo terreno plano, Senhor. Para que em toda essa situação de sofrimento eu responda piedosamente. E mais do que isso, Senhor, para que eu mesmo esteja conduzindo como parceiro da aliança, e assim desfrutando das tuas bênçãos, e não dos teus juízos temporários. Sabe, meus irmãos, eu comecei essa mensagem citando uma carta sincera. Mas agora eu queria te levar para o último ponto e logo em seguida citar uma música sincera. O quarto e último ponto é esse desejo do salmista de fazer o que deve fazer visando a glória de Deus, de desejar essa salvação do Senhor visando a glória do Senhor. É um ponto curto porque o argumento já foi colocado e é só, como eu disse, um espelho do versículo 1 e 2. E ele diz assim: preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me dessa angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Observe vocês que mais uma vez há um desejo dele de ser livre desse sofrimento. Mas percebe? Não tem a ver com o seu bem-estar. Tem a ver com a glória do Senhor. Por causa do teu nome, Senhor. Eles estão vindo contra mim, mas eles não são os meus inimigos. Eu sou parceiro da aliança. Eu sou o teu ungido. Eu sou o líder do teu povo. Ao ferir-me, ele está ferindo o seu próprio povo. Então, por causa da honra que lhe é devida, Senhor, age em meu favor. Eu não mereço, Senhor, mas por causa da lealdade que o Senhor mesmo tem para com o teu povo, venha ao meu encontro e age ao meu favor. Ele deseja salvação, ele deseja livramento, mas é visando mais uma vez a glória do Senhor. Não poucas vezes nós queremos logo a libertação do sofrimento, né? Mas só para o nosso deleite. Por isso que nós não estamos preocupados em trilhar o caminho da redenção, da salvação, da obediência e da fidelidade a Deus. Mas deixe-me concluir. Quero então apresentar para você uma música sincera, porque esse é um salmo sincero. Esse é daquele salmo que talvez alguns de nós teria vergonha de escrever e pedir para que cantasse na igreja e aparecesse o nome de quem foi o autor. Aqui a gente tem uma música sincera. É quase que um lamento também. Essa música ela foi escrita por Flávia Ferro, uma cantora recifenha. E ela diz assim, olha a descrição e como a graça comum nos ajuda a ter a percepção de nós mesmos. Ela diz: sou a maldade em crise,
tenho que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói me expor assim. Dói me despir assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim. De fato, essa é uma necessidade nossa. Agora percebe quando o mundo, ou percebe o quanto o mundo até percebe o problema, mas por causa do secularismo, caminhar para longe da solução. Eu quero me curar de mim. Vai, tenta fazer isso. Tenta dar um jeito nesse coração quebrado e inclinado para o mal. Tenta por si mesmo fazer as melhores escolhas da vida, seguir os melhores caminhos. Tenta andar pelos caminhos retos e assim deixar de lado as consequências das más escolhas. Tenta. Davi também reconhece a necessidade de que o seu eu fosse curado. A diferença de Davi e essa cantora recifense é que Davi sabia onde podia encontrar a solução. O problema dos seus problemas é o problema do coração. A boa nova é que tem alguém que de fato pode fazer essa cirurgia que é necessária para você. A boa nova é que você não precisa ficar nesse loop infinito de sofrimento causado pelo pecado. A boa nova é que Cristo Jesus veio ao mundo para vencer todos esses inimigos, inclusive o seu próprio pecado. E agora, Ele cura você de você mesmo. Agora Ele coloca um novo eu, capaz de fazer boas escolhas. Mas Ele não te pega e diz, vai lá bonitão, agora é contigo. Não. Você deve ter percebido no Salmo. A oração de Davi é, Senhor, não apenas o caminho, não apenas o ensinamento de como andar. Eu preciso que o seu bondoso Espírito me faça fazer o que tem que fazer. Mas essa é a boa nova do Evangelho. O poder que vem da cruz e do túmulo vazio agora te conduz para que você faça o que você precisa fazer. E seja o que você foi chamado a ser. O seu coração não precisa ser tão inclinado ao pecado. A gente leu na liturgia que por causa do amor do Senhor e porque Ele te escolheu, agora você pode olhar para os seus ídolos e lançá-los fora. E pode até dizer, em um comando de guerra, fora.
porque o seu coração encontra cura naquele que tem um coração puro, que andou no caminho do Pai, que fez a sua vontade, e que agora pega na sua mão e, caminhando com você como um discípulo, diz: é assim, mas muito mais do que isso, eu vou com você. Essa é a sua segurança. A sua segurança não está na sua capacidade de deixar de fazer besteira. Não. Vá por mim. Você sempre fará besteira. A sua segurança está naquele que agora pode te conduzir para que você siga o caminho. E é no poder desse Cristo Mestre que a nossa vida salva está. Independente dos perigos, a gente pode responder piedosamente a todas as situações no poder que vem da cruz. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino de número 145, encerrando o nosso culto.